Irmãos, como está a nossa igreja? Eu poderia começar perguntando como está a igreja. Mas normalmente, nós quando fazemos uma pergunta, como está a igreja, a nossa tendência é de olharmos para as igrejas ou para as congregações que nós não estamos inseridos nela. E começarmos a olhar os defeitos, problemas que outras congregações, igrejas do Senhor enfrentam. Mas como está a nossa igreja? Qual é a avaliação que você faz da nossa igreja? Possivelmente, nós poderíamos enumerar, talvez, alguns problemas que toda igreja enfrenta, que tem, precisa-se naturalmente de uma estrutura para que ela possa vencer essas dificuldades. Por exemplo, talvez você possa falar assim: pastor, nossa igreja precisa melhorar na comunhão. A gente tem comunhão, mas nós poderíamos crescer bem mais. Nós poderíamos nos envolver bem mais uns com os outros. Nós poderíamos, de fato, crescermos mais em comunhão. Talvez outros poderiam dizer assim: pastor, a nossa igreja precisa crescer mais no evangelismo. Ah, pastor, a igreja evangeliza tão pouco. Ah, pastor, tão poucas pessoas estão entregando as vidas a Jesus Cristo. A gente precisa crescer no evangelismo. Talvez outros diriam assim: pastor, a igreja precisa viver o evangelho. Quando eu digo viver o evangelho, seria a igreja precisa ter uma conduta mais séria, um testemunho mais sério. A nossa modo de viver poderia, de fato, como diz Paulo, andar conforme a vocação a que nós fomos chamados. A igreja poderia ter um caráter mais sério. Alguns dias atrás, conversando com uma pessoa, e essa pessoa me disseram algum tempo atrás que essa pessoa era ateu. E ele disse para mim assim: pastor, eu não tenho um problema com Deus. Eu creio que Deus existe. O meu problema é com as pessoas da igreja. Conduta. Quando ele me falou isso, eu citei uma frase que Gandhi, o indiano, citou. Gandhi, ele era agnóstico. E ele disse que admirava muito o Cristo. Ele não admirava os cristãos. Então, esse ponto, talvez a falta de viver o evangelho, um viver do evangelho, talvez você diga: pastor, a gente precisa crescer nisso, melhorar nisso. Mas quando nós abordamos, irmãos, algumas coisas que precisamos crescer como igreja do Senhor, eu tenho duas perguntas que, quando essas coisas vêm à minha mente, e quando eu converso com alguém, as duas perguntas são: primeiro, eu consigo ver essas coisas em mim? Entendeu o que eu estou dizendo? Quando eu digo que a igreja está fraca em comunhão, eu consigo ver que o problema também está em mim, ou só consigo ver que está nos outros? É mais ou menos aquilo. Nós estamos tendenciosos a dizer assim: ninguém fala comigo, mas eu não falo com ninguém. Então, essa introspecção, da gente se perguntar também: eu consigo ver essas deficiências na minha vida? Eu preciso de fato crescer em comunhão. Eu preciso de fato crescer no amor pela pregação do evangelho, de amar pessoas, de me importar com pessoas, de convidá-las, de falar do amor de Jesus Cristo por elas. Eu preciso crescer nisso. Eu preciso crescer na minha vida em santidade, de caráter cristão. Eu consigo ver essas deficiências em mim, ou eu só consigo ver nos outros? E uma segunda pergunta: o que eu tenho feito para mudar essa realidade? Quando nós olhamos as cartas que os escritores do Novo Testamento fizeram, ou escreveram para cada igreja, principalmente nos escritos do apóstolo Paulo, é comum a gente encontrar uma série de elogios e depois, um porém. O pastor Marcos, domingo passado, fechou a série das igrejas do Apocalipse, e a única igreja que não tem um porém contra ti é a igreja, qual é, pastor? Não é Laodiceia, não? A igreja de Filadélfia. Mas todas as outras 6 igrejas que vêm anteriormente, nós encontramos naturalmente essas coisas que a gente precisa crescer como igreja. Mas talvez você se pergunte assim: pastor, o que esse texto que o senhor acabou de ler
tem a ver com essas questões que o Senhor abordou. Vamos ter algumas aplicações que têm, naturalmente, tudo a ver com as coisas que nós introduzimos ao pensamento de hoje à noite. Nós temos aqui, então, o texto, irmãos, um resumo do reinado de um rei Joás, chamado Joás, o rei de Judá. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Com exceção do pastor Marcos, tá? Os demais podem me ajudarem. Quantos anos tinha Joás quando começou a reinar? 7 anos. Joás começou a reinar com 7 anos. E o texto diz que o reinado de Joás foi um reinado que agradou ao Senhor. E a nossa pergunta talvez seja, mas como uma criança com 7 anos de idade, precisando pegar, umas peias no traseiro, como é que ele consegue reinar e fazer o reinado, de acordo com o escritor, um reinado bom? Talvez, irmãos, o mais curioso não seja o reinado de Joás, mas como Joás se tornou rei. O pai de Joás era um rei chamado Acasias. Reinou apenas 1 ano em Judá e foi assassinado por um rei de Israel, ou um rei que deu o golpe em Israel, matou o rei de Israel e matou Acasias. Ele reinou 1 ano, o pai de Joás. Ele morreu com 23 anos de idade. Começou a reinar com 22, reinou 1 ano, morreu com 23 anos de idade. Jeú, rei de Israel, o que deu o golpe, assassinou o rei Acasias. Quando Acasias foi assassinado, a mãe dele, a rainha chamada Atalia, ela queria reinar. Atalia possivelmente era uma precursora do feminismo. Agora chegou a minha vez. Eu vou reinar. E para ela reinar, acredite, ela matou todos os herdeiros legítimos do trono de Judá, do sexo masculino. Ela matou os netos dela. Ela exterminou os netos dela. Se Atalia, vamos botar o se aqui, mata Joás, a promessa que Deus fez a Davi em 2 Samuel, capítulo 7, que da descendência de Davi não faltaria um rei, e viria um rei que reinaria para sempre. Se Atalia mata Joás, a promessa de Deus a Davi tinha ido para o ralo. Mas como Deus é fiel em todas as suas promessas, uma tia do rei Joás pega ele, esconde ele possivelmente tinha 1 ano de idade, esconde ele com a ama dele numa câmara, secretamente, e essa tia dele, o nome dela é Jeozabete, mulher de um sacerdote, ou do sumo sacerdote, chamado Joiada. Ela esconde ele, ela guarda ele por 6 anos. Quando ele está então com 7 anos, Joiada faz umas costuras políticas. Parece-me que ele consegue, não vou dizer o controle, mas ele consegue conquistar o exército, a força do exército. E ele consegue então colocar Joás como rei e mandar matar a rainha avó, rainha mãe, para que Joás pudesse reinar. Nós temos, irmãos, aqui que o reinado de Joás nos ilustra com perfeição algumas verdades da vida cristã. E na verdade tem 4 lições que eu gostaria de, a partir de agora, meditarmos sobre essa história, sobre esse reinado de Joás, que ilustra com perfeição virtudes e defeitos da vida cristã. Primeira coisa, quando nós começamos a olhar a história de Joás, no versículo 1 diz: no ano 7º de Jeú,
começou Joás a reinar e 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Zíbia de Berseba. Fez Joás o que era reto perante o Senhor. Meus irmãos, quando nós estamos lendo o Antigo Testamento, e principalmente os livros de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, que conta a história de todos os reis de Judá e de Israel. Quando a gente começa, por exemplo, você pega a história de Joás, ele reinou 40 anos, e você pega essa história do reinado de Joás resumida em 21 versículos. Uma criança que começou a reinar com 7 anos de idade e morreu com 47 anos de idade, em consequência, inclusive, de pecado, e passou assim, 40 anos. Passou. Qual é a primeira lição, irmão, que nós extraímos daqui? Porque a nossa vida também passa assim. O pastor Marcos falou rapidinho domingo, aliás, falou mais demoradamente domingo à noite sobre a brevidade da vida. E quando nós olhamos as histórias dos reis de Israel, no geral, no começo e no final, nós vamos encontrar essa frase. Eles fizeram o que foi bom ou o que foi ruim. Sempre assim. Ele fez o que era reto ou o que era torto. Ele agradou a Deus ou desagradou a Deus. A nossa vida, irmãos, também é assim. Se Cristo não voltar nas próximas gerações, os nossos descendentes vão olhar para a nossa vida e vão dizer: o vovô, meu bisavô, talvez o meu pai, minha mãe, ele fez o que era bom ou o que era ruim. Porque a nossa vida passa muito rápido. Agora, final de julho, vou fazer 22 anos que eu entreguei minha vida a Cristo. 22 anos. Aleph, quantos anos você tem? Eu tinha a tua idade, Aleph, quando eu me converti. 23 anos. Novinho. Hoje já me encontro essa pessoa já quase acabada. 22 anos. E nesses 22 anos, nesses 5 anos, na nossa vida, o que nós temos feito? Nós temos feito o que é bom aos olhos do Senhor, ou temos feito o que é ruim aos olhos do Senhor? Talvez tenha alguns que estão na coluna do meio. Não faz nem o que é bom e nem o que é ruim. Talvez seja que nem a igreja de Laodiceia. Isso. O Senhor está para vomitar. Não faz nada. Mas a verdade, meus irmãos, que no dia em que nós fecharmos os olhos aqui para essa vida, o resumo da nossa vida vai ser esse. Ou fez o que era bom, ou fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ou fez diferença, ou foi mais um no meio da multidão. A segunda lição, irmãos, ainda no versículo 2 diz assim, ele fez o que era reto perante o Senhor, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Você imagina só, Joás começou a reinar com 7 anos. Ele era o rei de direito. Mas quem era o rei de fato, quem estava por trás de Joás, era um sacerdote temente a Deus chamado Joiada. E esse sacerdote instruiu Joás, guiou Joás, influenciou Joás a fazer as coisas que agradavam a Deus. A segunda lição, meus irmãos, que eu quero tirar daqui é que todo convertido, todo crente em Jesus Cristo, para ele poder ter uma vida cristã bem-sucedida, para ele poder de fato agradar a Deus no seu andar, assim como Joás, ele precisa de alguém que o discipule. Ele precisa de alguém que o instrua. Ele precisa de alguém que vá na frente para que ele possa ir e saber o caminho que ele deve seguir. Joás fez o que era reto perante o Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia.
E uma das lacunas, meus irmãos, talvez cada vez se torna mais forte dentro da igreja de Cristo, é a falta de cristãos maduros para liderar, para instruir, para discipular outros novos convertidos. Um dos calcanhar de Aquiles, da igreja do Senhor, sim, é o problema da comunhão. Cada vez mais, a gente vive uma vida descompromissada. Aqueles que são mais criteriosos, talvez fervorosos, eles acreditam que só o fato de virem 1 ou 2 cultos na semana, todas as semanas, eles já estão fazendo tudo aquilo que o Senhor espera da vida deles. Mas quando nós olhamos, irmãos, a vida do novo, de um cristão ou de um crente no Novo Testamento, os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos, nós percebemos que cada criança em Cristo precisa de um adulto para pegar na mão dele, para conduzi-lo, para guiá-lo, para liderá-lo, para ensiná-lo, para que ele possa mais na frente ser um crente maduro. E a igreja tem essa deficiência. A dificuldade, irmãos, às vezes eu fico pensando, meu Deus, será que sou eu que sou extremamente, centralizador? Ou é a falta de pessoas, irmão, meu Deus, para conduzir outras pessoas? Irmãos, eu faço parte de um grupo pequeno já há quase 7 anos. E eu quero multiplicar esse grupo. E eu não encontro um homem de Deus que esteja disposto e capacitado para liderar, para conduzir um grupo de pequenos irmãos. Pessoas que não estão dispostas a ajudarem os seus irmãos. A igreja não se preocupa com isso. E enquanto a igreja não tiver alguns cristãos maduros que estejam dispostos a discipular outros, a igreja não superará esses problemas. Umas 2 semanas atrás, mais ou menos, eu comecei a ler um livro chamado, deixa eu ver se eu lembro aqui, Reforma Espiritual. Ao falar do tema, você pode dizer assim, pastor, esse livro é pentecostal. Não. Esse livro foi escrito por um teólogo e pensador cristão que eu mais admiro ele intelectualmente, chamado D.I. Carson. E todo esse livro, acredite, eu achava que fosse outro assunto, ele está falando sobre a oração. E no primeiro capítulo do livro, meus irmãos, o Carson escreve uma série de princípios de oração que ensinaram ele a orar. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu vi o Dr. Cássio escrevendo que por meio da comunhão com outros cristãos maduros, mais maduros do que ele, ensinaram ele a orar assim, a fazer uma lista assim, a pedir assim, a falar assado, eu digo, meu Deus, se o grande Carson precisou de um discipulador, imagine eu. Imagine eu. Imagine você. Talvez, irmãos, você nunca pensou na vida que você precisaria de alguém para te discipular. Joás era uma criança e naturalmente ele precisava. E todo crente, sobretudo os novos convertidos, se eles quiserem ter uma vida bem-sucedida, irmãos, eu louvo a Deus. Porque no início da minha vida cristã, Deus me colocou num ninho de mais 4 jovens que tinham mais tempo de convertido do que eu, para poderem me ensinar tantas coisas importantes para a minha vida cristã. E talvez, meu irmão, você aceitou a Cristo e eu não discuto isso, mas você nunca parou a pensar que você precisa de um joiada na sua vida.
Você precisa de o meu nome da tia, Jeozabete na sua vida. Alguém que possa pegar você, esconder você e criar você. Irmãos, eu me preocupo tanto com isso que há uns 16, 17 anos atrás, a igreja que eu fazia parte começou a pensar na possibilidade de fazer 2 cultos à noite. Irmãos, quando eu vi aquela situação, eu fiquei quase que em pânico. Porque eu comecei a ver o prédio da igreja como se fosse um cinema. Sessão das 7. Sessão das 9. Chega uma turma e sai outra. Igreja não é isso. Claro que eu não estou dizendo que comunhão é isso aqui. Isso aqui é apenas a ponta do iceberg para se começar a comunhão. Mas, meu irmão, se você quer ter uma vida cristã bem-sucedida, você precisa de um joiada na sua vida. Alguém que instrua você, que influencie você a fazer a vontade de Deus, a agradar a Deus, a andar com Deus. Você precisa, porque Joás precisou. Mas nós temos essa dificuldade, irmãos, de crentes maduros na sua fé, que tem uma disposição de ensinar e treinar outros. Por outro lado, nós temos também uma série de novos convertidos de nariz empinado, que acham que sabe tudo, que não querem e que não aceitam a instrução de ninguém. Você é assim? Como você se classifica? Seria muito bom, meu irmão, minha irmã, se nós tivéssemos sempre à disposição do profeta Samuel. Quando era uma adolescente, quando o Senhor o chamou, ele pensava que era Eli que estava chamando ele. E como é que Samuel responde? Eis-me aqui, fala que o teu servo escuta. Às vezes, meus irmãos, eu posso ter uma instrução acadêmica, se é o que eu posso colocar, bem maior do que a de um irmão ou uma irmã na fé. Mas eu não tenho uma experiência de vida que tem ele ou ela. De sentar, de ouvir, saber ouvir. E olhe que uma coisa que nós temos tanta dificuldade. Um dia desse, eu tentei colocar 3 possibilidades de situações e eu não consegui. Porque as pessoas que estavam me ouvindo, elas não conseguiam ouvir. Gente, eu não estou defendendo, só estou dizendo o seguinte. Tem essas 3 possibilidades. Eu não consegui me expressar. Porque as pessoas não ouviam. Você, esse nariz empinado, que não consegue ouvir ninguém, que acha que já sabe tudo, porque talvez tenha um diploma, não consegue ouvir a instrução de um irmão, de uma irmã, que tem mais tempo na fé do que você? A terceira lição, meus irmãos, é que tem pessoas que mesmo que tenha alguém na vida dele, que discipule ele, que ensine ele, que acompanhe ele, que guie ele, mas na hora que eles têm que andar sozinhos, eles começam a aprontar. O texto diz que Joás, ele agradou a Deus, olha só o versículo 2, todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Só que chegou o momento que Joiada morreu. E quando esse rei ficou sem a autoridade e a direção de Joás na vida dele, esse cara fez um monte de loucura. E isso ilustra com perfeição, irmãos, alguns de nós que parecem que só conseguimos querer andar como gente, como cristão, quando tem alguém olhando. Você é assim, meu irmão? Eu lembro-me que eu me converti em julho de 95. Outubro de 95 eu voltei para Cruzeiro do Sul. Eu me converti aqui em Rio Branco. E a minha turma de Cruzeiro, antes de me converter, a turma, entendeu, né? Das farras. E um dia, eles foram me pegar na minha casa e queriam que a gente fosse para um clube lá, a ABB.
E eu falei, eu não vou não. E um amigo meu falou assim, rapaz, vai que lá o teu pastor não vai ver não. Acredite, há quase 22 anos atrás, eu olhei para ele e eu disse, eu não sirvo e nem sigo pastor. Porque o Deus que eu creio é o Deus que vê tudo e que sabe tudo. É claro que com outros irmãos perto da gente, nós somos tendenciosos a andar mais direitinho. Mas tem pessoas, irmãos, que só sabem ser crente quando eles estão perto de outros cristãos. Na hora que eles estão num ambiente que eles estão sozinhos, eles são como o rei Joás. Eles fazem o contrário de tudo aquilo que eles aprenderam e têm aprendido a vida toda. Você imagina só, você pega uma criancinha e você ensina ela a andar, e essa criancinha cresce, mas na hora que você solta a mão dela, ela cai. Ela já está com 10 anos, 15 anos, e ela não consegue andar sozinha. Assim foi Joás. E assim são alguns de nós. Ouve, mas não consegue andar sozinho. Meu irmão, minha irmã, para a igreja de Cristo poder superar essas deficiências, é importante que haja pessoas para discipular outras, mas é importante também que tenham pessoas que sejam discipuladas, que tenham aprendizado, que possam aprender, para que possam naturalmente continuar esse ciclo nas suas vidas. Joás nunca aprendeu a andar sozinho. Joás não temia a Deus. Joás temia possivelmente a Joiada. Porque na hora que ele morre, acredite, esse rei Joás, na hora que o pai adotivo dele morre, ele mata um primo e irmão de criação dele. Assassina. Um homem sem gratidão. Você é assim, meu irmão? Se for assim, peça para Deus lhe mudar. Que você precisa agora aprender a andar com as suas próprias pernas. Que você possa agora ser um Joiada e não um Joás. Joás é por um período, depois nós precisamos ser Joiada. E por fim, meus irmãos, a quarta e última lição. Do versículo 4 em diante, até o final do discurso, ou do resumo do reinado de Joás, nós percebemos que ele deu total prioridade de restaurar a casa do Senhor. Imagina só, Joiada, ele era sumo sacerdote. Ele vivia dentro do templo de Salomão, ou o templo do Senhor, como aqui o texto chama. Ele via o que precisava ser refeito, coisas que tinham e que estavam se desgastando com o tempo. O templo, o prédio, precisava ser refeito, reformado, pavimentado, algumas coisas que estavam dando defeito. E Joiada possivelmente influenciou Joás para que mandasse fazer ou restaurar a casa do Senhor. Meus irmãos, nós sabemos que no período da nova aliança, o templo do Senhor não é isso aqui. Talvez aqui você percebe, por exemplo, você percebe que esse carpete, agora para a nossa conferência, ele já precisa ser trocado. Amém? Porque está velho. Vai fazer 7 anos. Precisa ser trocado. Com o tempo se desgasta, né, pastor? Então, vamos trocar ele. Se você olhar para cá, aqui tem... Tudo se desgasta. As coisas não estão evoluindo, como diz o pessoal da evolução. Está se desgastando. Agora, o que tem a ver isso com a vida espiritual da gente? Da mesma maneira, irmãos, que o prédio que nós nos reunimos como igreja, que o prédio ou o templo de Salomão se desgastou, a nossa vida precisa, periodicamente, a gente parar para fazer algumas restauração. Se desgasta. Por mais criteriosos que possamos ser, por mais que possamos ser dedicados a Deus, buscando Deus, andando com Deus, mas é preciso que periodicamente a gente faça uma análise interior para fazer algumas restauração no templo do Senhor, que é você e que sou eu.
Imagine só você olhando agora para dentro de você. Você é Joás, você é Joiada. Como é que está o templo do Senhor? Você se preocupa ou você se leva a sério a sua vida, a minha vida, as nossas vidas, meus irmãos, demonstra ou não a glória do Senhor? O poder do Evangelho. Olha a frase dessa pessoa, desse senhor que me disse: eu não tenho problema com Deus. Eu creio em Deus. A minha dificuldade é de olhar as pessoas que estão lá dizendo que, e ouvindo, mas fazem muitas coisas do contrário do que ouvem. Olhando para a nossa vida, meus irmãos, quais são as áreas, quais são os lugares que o Espírito Santo de Deus precisa fazer restaurações, mudanças, transformações. Voltando a me referir à oração. Quando eu olho, irmãos, as orações feitas por homens de Deus e mulheres de Deus na Bíblia, mas principalmente no Novo Testamento, eu percebo que a prioridade de Deus na vida de cada cristão não é um carro, não é uma casa, não é a saúde dele e a saúde dela, não é o casamento. A prioridade é se a casa do Senhor está sendo restaurada, se há mudança de vida, se está tendo transformação de vida. Observe as orações feitas pelo apóstolo Paulo. Eu louvo a Deus, eu agradeço a Deus pela fé de vocês, pelo amor de vocês. Eu oro para que vocês possam andar conforme a posição que vocês foram chamados. A ênfase de Deus para nossas vidas é transformação de vida, restauração do templo do Senhor. A sua vida, a minha vida, e mais especificamente, irmãos, esse corpo, o seu corpo, é o templo do Senhor. O Senhor habita em nós. Nós temos, irmãos, que olhar para dentro de nós e vermos o que precisa ser restaurado. E para que essa restauração fosse feita, o Joiada, Joás, precisaram da ação de todos os sacerdotes, levitas e das ofertas da população. Não existe, irmãos, uma restauração se nós não temos pessoas para nos ajudar. Não existe vida cristã sozinha, solitária. Nós dependemos uns dos outros. Nós precisamos, como diz o Novo Testamento, aconselhar uns aos outros. Orar uns pelos outros. É trabalhando juntos. É juntos como Igreja de Cristo que nós poderemos suplantar essas deficiências e tantas outras que possam ter na Igreja do Senhor. Que a vida ou o reinado de Joás nos ensinam essas verdades. Amém?